Ok, pessoal, vamos iniciar essa aula de hoje. Seria a aula qual? 6, né? 5, 6, né? Quer dizer, é a 7ª aula, mas é a 6ª aula expositiva, digamos assim, uma aula para exercícios. Então, a gente, na última aula, falou sobre a lei de Gauss, né, que é a conservação, uma das propriedades de conservação do vetor campo elétrico. A gente definiu o vetor densidade e fluxo elétrico no vácuo, né? Isso aqui só vale no vácuo. A gente vai fazer uma definição mais abrangente quando tratar de meios materiais. A gente mostrou, né, usando nossa álgebra, que o fluxo elétrico por exterior de uma superfície, de uma região limitada por uma superfície fechada sigma, era igual à carga envolvida, né? De forma mais geral possível, se você sempre definir uma função de densidade, essa é a expressão que a gente tem, né? Se existir carga ou não, a função de densidade vai levar em conta onde existir carga, vai ter uma densidade associada, onde não existir vai ser zero essa densidade. Se você tiver cargas de superfície, você tem que usar a função de densidade apropriada, cargas de enfilamento, a densidade apropriada, cargas discretas, transforma isso aqui em soma de cargas envolvidas e assim por diante, né? Mas a essência é que isso aqui, sigma limita a V, isso nunca pode ser esquecido, certo? Okay? Vamos fazer alguns exemplos aqui de cálculo, né, para a gente também sedimentar mais o conceito de ângulo sólido, né, e assim por diante. Por exemplo, e depois disso a gente vai utilizar a lei de Gauss em algumas situações para determinação de campo, né? A gente vai falar sobre isso também. Então, vamos fazer dois exemplos aqui. Suponha que você tem aí, no caso, o exemplo 1, né? Suponha que você tem aí uma carga putiforme. Você tem aí uma carga putiforme, né? Digamos que e eu quero determinar, né, digamos que você tem aí deixa eu tentar. Você tem uma região circular no espaço e uma região imaginária, né? Estou traçando um círculo aqui no espaço, certo? Né? E eu quero determinar, bom, essa carga faz o quê? Ela produz campo elétrico. Tem o campo vetor E e tem o vetor D associado, que é ε0E. Certo? Então a pergunta é, se esse círculo está a uma altura, digamos, H, né, dessa carga, qual é o fluxo que atravessa, se o raio vale A, né? Um pouco grossa essa ponta, deixa eu afinar um pouquinho aqui. Né? Então, qual é o fluxo elétrico através dessa superfície desse círculo? Já? Então, a gente vai aplicar a definição direta. Vamos fazer de duas formas. Calculando realmente o fluxo elétrico, né, da expressão. Então, o fluxo elétrico, através da superfície, essa aqui é a superfície, chama de S, né? Fluxo elétrico, digamos que a normal, a gente quer saber no sentido da normal para cima, tá certo? Então, a normal é essa aqui. Então, o fluxo elétrico, nós sabemos que é integral de superfície do vetor D produzido por essa carga, escalar ds. Né? Okay? Então, bom, quem é o campo elétrico dessa carga? Vou botar lá no centro do sistema de coordenadas, em que R é a distância. Para cá, para não misturar muito. R é a distância à origem, né? AR é o vetor unitário radial. Então, se eu tenho esses parâmetros, o vetor campo elétrico
é quem? Carga sobre 4πε0 R2 AR, né? E o vetor de densidade de fluxo elétrico no vácuo, que a gente só trabalha no vácuo por enquanto, é Q sobre 4πr2 AR, né? Então, AR ele é um vetor, né, que aponta em qualquer... se eu estiver nessa região aqui, tá certo? O AR vai ser um vetor radial. Deixa eu aumentar um pouquinho o círculo, vamos detalhar melhor aqui. Baixar aqui a perpendicular ao círculo. Então nós temos aí um ponto qualquer, né? A normal vai ser, digamos que esse aqui seja o eixo Z. Vamos fazer um eixo Z, né? Então o eixo Z, eixo Z para cima. Tem aí eixo Z aqui, né? Então a normal em um ponto da superfície, nesse ponto a normal vale a Z. Então a altura aqui, a distância, a carga que está aqui na origem, né? Bom, então nesse ponto você tem a distância variável, né? Que vai daqui para cá, até um ponto do elemento de área, né? Aí está o ponto, essa distância aí é a distância R variável, né? E aqui é H, certo? Esse ângulo é o θ de esféricas. O vetor radial é o vetor... deixa eu botar outra cor aqui para não ficar confuso. Aqui você vai ter vetor radial. Vou botar apertadinho aqui, mas vamos tentar fazer. Aqui está o vetor AR, certo? Vetor AR. Né? Ao longo do qual está dirigido o vetor densidade de fluxo elétrico. Bom, então, se eu quiser calcular o fluxo nesse elemento de área que está aqui, vamos desenhar por enquanto genericamente, elemento de área aí, né? Então, olhando para a expressão, né, eu preciso saber quem é D escalar ds, né? Então, você vem para cá, D escalar ds, colocando a expressão, vai ser quem? Q sobre 4π ε0, a distância é R, né? R2. Sem o ε0. Oi? Desculpa. Fala tanto disso, a gente bota de volta ε0. 4π R2 AR escalar ds, né? Que ainda não vou expressar o ds por enquanto, vou só deixar assim. Escalar a Z, né? Isso aqui vai dar o quê, né? Essa ponta fica engrossando, né? Deixa eu... Q sobre 4πr2 ds. Bom, daí você tem para escalar de OR com AZ, que é quem? Cosseno do ângulo entre eles, que é esse ângulo aqui, que é igual a esse. Cosseno de θ. Então o fluxo é esse aí. Então, nesse ponto aqui, se eu colocar aqui a distânciazinha R, né? A distância R minúscula, certo? O R2 vale R2 mais H2, né? Okay? R é variável, né? Se eu usar o elemento ds em cilíndricas, né? O ds desse círculo aí seria o quê? Bom, aqui está circular, né? Mas se eu colocasse aqui um elementozinho de área em conformidade com a cilíndrica, eu teria dr e r dφ. Então ds seria r, dr, dφ. E cosseno θ é quem, né? H sobre r, certo? Isso aqui dá H sobre
R, que por sua vez é a raiz quadrada disso, né? Então, parametrizo todo mundo em função dessa... ou seja, eu posso fazer isso aqui, vai ser H sobre R2 mais H2 elevado a 1 meio, né? Então, quando eu for integrar, o que eu vou fazer, né? O meu φ, para varrer esse círculo, para varrer toda a área, φ vai de 0 a 2π, e R vai de 0 a A, que é o raio desse círculo, né? Então, teria, ou seja, então, observe, né? Então, antes de, ainda colocando isso aqui em função de R, né? Eu teria Q sobre 4π, se isso aqui é H sobre R, então eu falei QH sobre 4π R com R2 da R3, daí o ds vai ser R, dr, dφ, né? Certo? Ok? Bom, temos a integral a ser resolvida, ou seja, o fluxo, voltando para cá, né? Vai ser a integral de ds nesse círculo, ou seja, então as variáveis são R, que vai de 0 a A, e φ que vai de 0 a 2π, então vai ser a integral de 0 a 2π, o dφ, né? Integral de 0 a A de H sobre R2 mais H2, elevado ao meio, desculpa, para o meio não, 3 meios, né? Elevado a ao cubo, ou seja, 3 meios. Daí você fica em cima com, só falta quem? Falta o Q aqui que eu não coloquei, e o RDR, né? Certo? Essa integral aqui dá 2π, que dá Q vezes H, faltou 4π embaixo, né? 4π, que eu esqueci do 4π, né? Aí fica fluxo elétrico, vai ser... Isso aqui não depende de φ, vai ficar 2π com 4π dá 1 meio, QH sobre 2, integral de 0 a A, e R dr sobre R2 mais H2, elevado a 3 meios. Tá? Aí a mudança de variáveis qual é, né? Chama isso aqui de uma variável U, então eu teria a função U elevado a 3 meios no denominador, ou U elevado a menos 3 meios no numerador. Então du, ou melhor, né? Dr seria 2RDR igual a du, ou seja, Dr igual a du sobre 2. Tá? Então você fica com o fluxo elétrico igual a QH sobre 2 dá sobre 4. Limite de integração, R igual a 0, U vale H2, R igual a A, U vale A2 mais H2. Tá? E aí você fica com, agora o du, ou melhor, né? U elevado a menos 3 meios, du. Essa integral vai dar quanto? U elevado a menos 3 meios mais 1, que dá menos 1 meio, sobre esse valor, né? Sobre menos 1 meio, ou seja, menos 2 vezes isso. Ou 2, trocando os limites de integração. 2U elevado a menos 1 meio, de A2 mais H2, até H2. Dá menos, né? Daí eu inverti o sinal aqui. Daria menos, botei mais, troquei a posição dos limites. Observe que a raiz de U, né, a raiz de número quadrado é o módulo dele, mas H é positivo, então não tem problema nenhum em colocar. Então vai ser QH sobre 2, 1 sobre H, né, menos 1 sobre raiz A2 mais H2. Certo?
Observe, vamos ver se essa expressão faz sentido, tá certo? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai para descobrir se o que a gente fez está certo? Então, é uma dica, né, para vocês quando olharem uma questão dessa e ver se faz sentido, né? Certo? Bom, eu vou ver. Bom, se o disco for muito pequeno, for quase um ponto, A é igual a zero, né? Certo? Se A tende a zero, né, o fluxo vai ser desprezivelmente pequeno, certo? Então, 1 sobre H menos 1 sobre H dá zero. Então, o limite, né, dá o que a gente espera que dê, certo? Limite quando lá tende a zero. Se dá zero, certo? Por outro lado, se A for muito grande, quanto você acha que deve dar esse fluxo? Sem olhar para a expressão, você tem que calcular. Se você tem um disco infinitamente extenso, daí o fluxo para o lado de cima é quanto? Quanto é que daria? Se você fechasse a carga, né, o fluxo para todo o espaço, para fora de qualquer superfície fechada, dá quanto? Daqui, né? Não é isso? Você pega um disco gigantesco, tá certo? Qual é o fluxo que vai dar? Vai ser o fluxo que vai para o lado de cima, certo? Dá quanto? Igual o fluxo que vai para o lado de baixo, que dá quanto? Se o fluxo total é Q, dá quanto para o lado de cima? A metade, né? Q sobre 2, certo? Mas ele não é só para cima, não, mas o disco é infinito, certo? Infinito, imagina muito grande. Vai lá para. Pega todas as possibilidades, certo? Na verdade, aqui é sobre 2. Vamos fazer aqui. Se A tende a infinito, isso aqui tende a zero, H cancela, que é sobre 2. Tá? Então, para A tender a infinito, o limite vai dar o que a gente espera. Então, mais ou menos, o que mais que a gente pode saber se está certo? Se dimensionalmente está correta a expressão, né? O fluxo é medido em unidade de carga. Então, dimensão H com H cancela, então está certo. Isso aqui é H também, né? Vocês olham, por exemplo, se isso aqui tem a mesma dimensão disso aqui, certo? Você não pode ter um número aqui e uma coisa que tem comprimento aqui, certo? A gente cerca a resposta fazendo essas coisas. Olhando a dimensão, certo? E olhando se faz sentido. A gente vai adquirir experiência com, né, o significado físico dessas coisas e analisando dessa forma como eu falei, certo? Se faz sentido, né? Então, limite de quantidade tende infinito, o fluxo esperado é Q sobre 2 e deu certo aqui. Então, é de se esperar que essa resposta esteja correta, né? Não temos certeza, mas pelo menos está muito forte a possibilidade, certo? Bom, existe uma segunda forma de fazer essa questão. Deixa eu fazer aquilo lá. Vou voltar aqui para o disco. Aí o A, né? Vou fazer um pouco menor. Vou botar aqui a nossa carga. Com a distância H. Vou fazer um pouco menor essa distância aqui. Certo? Bom, observe o seguinte. Isso aqui é um cone, certo? Okay. Aqui nós temos na borda, eu posso imaginar um cone aqui. Certo? Vou aqui até a borda desse Ele está fazendo esse negócio aqui. Está me atrapalhando, cara. Vou ver se 2 vezes assim. Bom, então você tem aí esse cone, né? Esse aqui nós temos aí um ângulo sólido, não temos? Temos um ângulo sólido, né? Ora, o fluxo que passa nessa superfície, nesse círculo, é o mesmo que passa nessa calota esférica aqui. Ou, se você quiser, é o fluxo que passa nesse ângulo sólido infinitamente extenso. Né?
Então, essa região infinita, definida por esse ângulo sólido finito, chamado de ômega, qualquer superfície que eu colocar dentro desse ângulo sólido, de qualquer formato, inclusive essa aqui, totalmente irregular, né? O fluxo que passar nesse círculo passa nessa superfície aqui, né? Porque o que passa aqui, menos do que passa aqui, é a carga envolvida, certo? Que nem que é zero, né? Então, o que passar nessa superfície aqui é o que passa aqui. Ou seja, qualquer superfície que é subtendida por esse ângulo sólido, né, vai ter o mesmo fluxo através dela. Então, eu posso simplesmente calcular. Bom, nós sabemos que o fluxo que cai, como essa coisa é uniforme, né, a distribuição é uniforme, digamos assim, em cada ângulo sólido, o fluxo que passa nesse ângulo sólido, em relação ao ângulo sólido total, é a fração, é essa fração da carga aqui, né? Então, o fluxo, se eu chamar de ômega esse ângulo sólido, então o fluxo elétrico vai ser quem, né? Esse ângulo sólido sobre 4π, essa fração da carga, né? Porque nesse ângulo sólido não tem entra por aqui e sai por aqui, não. Você, quando faz isso, você tem todas as linhas de fluxo, né, no máximo tangenciando a borda do cone, certo? Então, essa seria a segunda forma de calcular. Então, o que eu preciso saber é quem é o ângulo sólido subtendido por um ângulo θ máximo, né? Cujo cosseno é quem, né? Θ máximo é tal que cosseno de θ máximo vale H sobre A2 mais H2 raiz. Ok? Bom, então isso a gente precisa saber. Bom, quem é esse ângulo sólido? Bom, o ângulo sólido do ômega quem é? Só precisa saber o ômega, né? O resto não está feito. Ômega vai ser integral φ, né? Varia de 0 a 2π. Θ varia de 0 a θ máximo. De quem? Seno θ dθ. Porque o ângulo sólido diferencial é seno θ dθ dφ. Certo? Então, quanto é que dá esse ângulo sólido? Vai dar ômega igual a 2π. Integral do seno é menos cosseno, né? Ou cosseno de θ invertendo os limites. Θ máximo até 0. Então, quem é ômega? 2π 1 menos cosseno de θ máximo que está aqui, né? H sobre A2 mais H2 raiz. Temos aí 2π 1 menos H sobre certo? Então, se eu faço isso, divido por 4π, multiplico por quê, né? Eu tenho fluxo. Deixa eu ver, como vai ser? 2π sobre 4π daqui sobre, dá 1 meio vezes esquerda aqui sobre 2. 1 menos H sobre raiz. Se eu colocar H em evidência, vai. Sobre 4π vezes a carga, né? Por que é uma fração? Porque o fluxo em cada cone, o que nós sabemos nesse caso específico de uma carga uniforme é que o fluxo num cone desse, tá certo? Ele aumenta proporcionalmente ao ângulo sólido, certo? Né? Se eu duplicar o ângulo sólido, tenho 2 vezes o fluxo, certo? Então,
É por isso, o fluxo está uniformemente distribuído por ângulo sólido. O fluxo por ângulo sólido é constante. A densidade de fluxo. Para uma carga uniforme, né? Não é para qualquer situação. Para uma carga uniforme, o fluxo por unidade de ângulo sólido é constante. Pega um cone aqui, se eu pegar um cone aqui 2 vezes maior de ângulo sólido, 2 vezes maior, eu tenho 2 vezes mais fluxo. Chega em 4π, eu tenho 4π sobre esse ângulo sólido vezes mais. Então, por isso que é essa fração. Tá? Então, se eu botar aqui H em evidência, eu boto a expressão que eu determinei. KH sobre 2, né? 1 sobre H, e aqui fica 1. Né? E a expressão que a gente calculou da outra forma. Né? Ok? Foi assim, né? Ok, então checou, deu certo aqui. Muito bem. Então, esse é um caso, a interpretação é essa. Você tem a carga uniforme, né? O fluxo no ângulo sólido, o fluxo elétrico, ele varia linearmente, eu posso botar assim, né? O fluxo elétrico é proporcional ao ângulo sólido ômega. E a expressão qual é? O fluxo elétrico. Que constante de proporcionalidade é essa? É essa. Bom, aí você vê em 4π quanto é que tem, né? Da Q. Então, o fluxo sólido para uma carga uniforme vai ser a fração ômega sobre 4π de Q. Né? Então, é essa função linear. Fluxo elétrico é linear com o sólido. Ok. Vamos fazer um exemplo aqui em que essa ideia não pode ser utilizada. Né? Posso apagar aí, né, pessoal? Segundo exemplo. Bota o negócio aqui, exemplo 2. Eu vou diminuir o quadro e fica melhor. Suponha que nós tenhamos agora uma distribuição uniforme de carga, né? De carga uniforme numa esfera, certo? Raio A, ok? Vou fazer raio B porque eu vou precisar de raio A para o círculo. Eu vou pegar aqui um círculo de novo de raio A. Deixa eu pegar esse círculo aqui e encostar na esfera. Deixar a posição certa aqui. Beleza aí? Bom, deixa eu botar a cor original aqui. Aqui, né? Então nós temos aí mais uma vez. Agora essa esfera tem raio B. Não dá um trabalho tão grande. Raio B, né? E o raio do círculo é A. Agora nós temos uma situação diferente. Não é mais uma carga uniforme, mas você tem carga distribuída uniformemente.
digamos que a carga total dessa esfera, né? Aqui nessa esfera de raio B tem carga com densidade ρ0, que é a carga Q sobre o volume dessa esfera. Pergunta é, quem é o fluxo elétrico agora? Desculpe, B ao cubo. Ah, é outra coisa. Tá certo. B ao cubo. Quem é o fluxo elétrico através do círculo de raio A? Agora eu não posso mais usar aquele raciocínio, que o fluxo aqui é o fluxo que sai no ângulo sólido, né? Se eu pegar um ângulo sólido, está aqui, né? Que é aquele ângulo sólido que a gente acabou de calcular. E calcular o fluxo em qualquer superfície dentro desse ângulo sólido, o fluxo não é mais o mesmo. Eu não posso usar aquele raciocínio de fluxo uniformemente distribuído em relação ao ângulo sólido. Por quê? Porque tem carga aqui dentro, certo? E tem carga aqui. O fluxo que passa nesse círculo não é o fluxo que passa nessa calota. Porque o fluxo que passa na calota menos o fluxo que passa no círculo é a carga que está dentro dessa região aqui. Né? Porque a lei de Gauss é isso, o fluxo para fora dessa calota aqui, certo? Mais o fluxo para fora desse círculo aqui. É o quê? Carga envolvida. Ou, equivalentemente, o fluxo para cima, para fora dessa calota, menos o fluxo que entra aqui nesse círculo, é a carga envolvida. Certo? Então, a carga que está fora do ponto, na parte de baixo, ela também vai gerar um fluxo no círculo de cima? Vai gerar um campo. Um campo. Então, Todo mundo gera coletivamente um campo dado por D. Então, esse D a gente usa para calcular o fluxo. Então, está todo mundo contribuindo, efetivamente. Porque se eu tivesse um cone de carga, o campo não é o campo de uma esfera, é totalmente diferente, entendeu? Então, para chegar nesse resultado que a gente vai calcular agora, eu tenho que levar em conta toda a esfera, né? Para calcular. Ok? Então, observe. Bom, o campo elétrico nós calculamos já, né? O campo elétrico da esfera, dentro da esfera, era quem? ρ0 a 3. Era ρ0r sobre 3 ε0. Deixa eu ver aqui. Se eu fizer R2. Com essa expressão que a gente obteve, a R, né? Ok? Esse foi o resultado obtido. Então, quer dizer que o fluxo elétrico dentro, isso aqui é dentro, né? Para R menor ou igual a B. Então, quer dizer que a densidade de fluxo elétrico dentro aqui, o 0R sobre 3 AR. Então, vocês entenderam isso que eu falei, né? Eu não posso agora usar o conceito de ângulo sólido para dizer, bom, o fluxo que passa na calota, o fluxo que passa, que está nesse ângulo sólido, é o fluxo que passa nessa superfície. Não pode. Por quê? Porque tem, para cada superfície que eu limitar aqui, você vai ter uma carga envolvida diferente. Né? Então, o fluxo varia. Ele não é mais aquele uniforme com o ângulo sólido. Né? Como eu falei. Então, ele não pode usar razão. Ou seja, tem que calcular na marra mesmo, como eu fiz anteriormente. Né? Pega o elemento de área, como a gente fez anteriormente, e calcula. Então, mais uma vez, aqui está a expressão por D. Né? Vamos pegar o círculo. Desenhar o nosso assim fica melhor. Nosso elementozinho de área, né? N igual a AZ, ds é R dr dφ, e aqui só vamos botar o R para cá, né? Aqui está o R. R minúsculo, para você não botar outra coisa. Tem um R minúsculo aqui, ó. R maiúsculo. E aqui está o ângulo, né? Variável θ.
certo? Então o elemento de área está nesse ponto, né? Lembrando, né? R2 igual a R2 igual a quem? Igual a A2 mais H2 raiz quadrada. Vou botar aqui mais essa altura de novo, é H, né? Oi? Desculpa. Está errado aqui de novo, né? Isso aqui é R2 mais H2 elevado ao meio. Então você tem ds é isso, né? O A normal é AZ, a R escalar AZ de novo da cosseno de θ, que é quem? Cosseno de θ vale. Ali o R é quadrado, o R maiúsculo não é. Aliás, aqui é R, isso aqui está errado também. Aqui é R, né? Certo. R. A R escalar Z vai dar cosseno de θ, que vale H sobre R. Tá? Então, deixa eu fazer aqui D escalar ds. D escalar ds. Antes de colocar em termo todo mundo, vai ser ρ0 R sobre 3 ds, né? Cosseno θ. E por sua vez é H sobre R, né? Esse R cancela, certo? Isso aqui vai dar ρ0 H sobre 3. Cosseno θ de H sobre R cancelou. Daí ficou ds, que é R dr dφ. Tá faltando alguma coisa aí? Acho que não, né? Tá certo, né? R cancela, certo? Tá certo. Não tem nada errado, não. Ou seja, isso aqui é ds, né? De volta, certo? Não precisa nem fazer essa... Ou seja, deixa eu ver se eu não errei nada, porque está muito simples, né? Vamos ver aqui. Com 0R sobre 3, a R escalar a Z... Hã? Não, tá certo. A R... Está aqui, a R escalar a Z ds, né? Isso aqui dá cosseno de θ. Então tá certo. Cosseno de θ H sobre R cancelou, ou seja, não depende de nada, né? Então o fluxo elétrico vai ser até mais fácil de calcular. Vai ser ρ0 H sobre 3 integral de área na área do círculo R menor ou igual a A, que é a área do círculo, né? πa2. Não, tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Então tá certo. Isso mesmo. Isso aqui vai dar πa2. Então o fluxo elétrico vai dar ρ0 volume, que é πa2 H sobre 3. Certo? Muito bem. Agora, vamos analisar, né? πa2H sobre 3 é o quê? πa2H sobre... Isso aí seria... Então, observe, se eu calculasse agora, certo? O fluxo para fora desse cone dá quanto?
fluxo para fora desse cone vai dar quanto? O fluxo para fora dessa superfície, mais o fluxo para fora dessa superfície aqui, certo? Né? Ok? Mas só que o fluxo para fora dessa superfície aqui dá zero, porque D é tangente da superfície e é normal da aqui, certo? Né? E o fluxo aqui dá zero também. Então, o fluxo para fora dessa região cônica é a carga envolvida por esse cone, que dá o fluxo só por essa tampa de cima, certo? Né? Então, isso certamente é o volume desse cone, né? πA2H sobre 3 é o volume do cone, certo? Né? Ok? Então, da densidade de carga é o volume do cone. Tá certo? Área vezes altura sobre 3, né? Tá certo, pessoal? Entenderam aí? Volume do cone, né? Que é a área vezes altura sobre 3. Tá certo. Não, o volume do cone é qual, pessoal? Deixa eu ver. O volume do cone, base vezes altura, né? Não, a área é a área do círculo vezes altura, não é isso? Não, isso aí seria cilindro, né? Hã? Tá certo? πA2H sobre 3. Exatamente, né? Tá certo. Tá certíssimo, né? Então faz sentido o resultado, ok? Sabendo que o fluxo é gerado só pela carga que está dentro. Do cone. Você não pode usar direto, não? Pega o volume pode. Que você está usando. Pode. Pode, mas você tem que ter certeza que o fluxo não sai pelo lado, né? Eu estou calculando, se tivesse fluxo saindo pelo lado, não é isso que eu falei, mudou, né? Não é mais verdade. Então o fluxo que passa por aqui, mais o fluxo que sai pela parede lateral do cone todinho, certo? Dá a carga envolvida. Só que esse fluxo lateral é zero. Né? Tá. Se eu quisesse, bom, quem é o fluxo que passa por essa calota aqui, vai ser a carga envolvida nessa calota. Aí você pode calcular, tá certo? O ângulo sólido dessa calota sobre 4π da carga total. Certo? É diferente, né? Então é um ângulo sólido, que é aquele ângulo sólido que a gente acabou de calcular, sobre 4π da carga total dessa esfera. Porque sim, aqui está distribuído. Se você considerar toda a esfera, na superfície esférica, o fluxo está distribuído uniformemente com o ângulo sólido. Certo? Ou seja, o fluxo é proporcional ao ângulo sólido. No máximo vai dar a carga total, vai dar quando der 4π. Certo? Ok? Então, esses dois exemplos para ilustrar esse conceito, né, de ângulo sólido, fluxo, né, quando a gente pode utilizar em determinada situação, e a questão de associar com a lei de Gauss, né, carga envolvida, né, volume do cone e assim por diante. Certo? Bom, vamos agora passar para algumas aplicações em que a lei de Gauss, vocês sabem que para uma distribuição de carga geral, né, a determinação de campo tem que ser feita por integração de vetor, né? Que a gente chama de superposição. Né? Integral campo elétrico num ponto X, essa é a forma que independe da geometria da sua distribuição. Se quiser calcular qualquer que seja a distribuição, sabe a densidade de carga, você aplica essa expressão aqui que é mais geral, que dá trabalho em muitas situações, certo? Ou seja, dado um volume, né? Que é um elemento de volume de Evelinha. E aqui está o ponto de observação. Está no ponto variável x'. E aqui você tem um ponto de observação.
X. Sabendo a densidade desse ponto, vou de X'. Esse aqui é o volume V. Então, essa forma, independentemente da geometria, você só calcula mesmo, qualquer que seja a geometria, desse jeito. Tá? Que dá trabalho. Vocês viram o exemplo que a gente fez da esfera de carga, né? Dá um certo trabalho para calcular. Okay? Agora, em algumas situações de alta simetria, quando a distribuição tem alta simetria, a gente pode usar a lei de Gauss para determinar o campo, tá, da distribuição. Então, esse é o tópico que a gente vai falar agora, né? Determinação de campos. Ou D, né? É ou D, né? Porque quem está na lei de Gauss é o D, né? Calculando D, se você está no vácuo, ε0E vai dar o campo. Com o emprego da lei de Gauss. Esse é o nosso tópico agora. Certo? Obtenção de E ou de D, quer dizer, calcula D, depois calcula E, com o emprego da lei de Gauss. Então vamos olhar novamente a expressão para a lei de Gauss. Fluxo posterior de uma região limitada por sigma é a carga envolvida. Então, o problema é esse. Dado ρ, você conhece a distribuição. Quem é a incógnita? Quem é isso aqui? Ok? Então, observe a dificuldade de resolver esse problema, né? Essa é uma equação integral. A incógnita está aqui dentro. Para saber a incógnita, tem que calcular primeiro, né, o campo, para depois calcular a incógnita. Ela está dentro da integral. Certo? Então, a pergunta é sobre que condições, mesmo assim, esse D estando aqui dentro, eu posso resolver esse problema. Tá? Então, observe, né? Eu tenho que escolher. A minha distribuição tem que ser tão, eu tenho que ter familiaridade com essa distribuição de tal forma que eu saiba que sobre a superfície sigma, observe que essa expressão aqui, só colocando aqui D, escalar ds, é o quê? D na direção normal, para fora, né? ds. Ou ainda, é a D, componente normal de D na superfície sigma, ds. Então, escrevendo dessa forma, a lei de Gauss fica assim, né? O fluxo para fora da superfície, da região limitada pela superfície, da componente normal de D é a carga envolvida. Então, para mim resolver esse problema em que a incógnita está aqui dentro, né, eu tenho que de alguma forma descobrir uma superfície sigma tal que sobre sigma haja duas possibilidades. Porque o meu objetivo é tirar D da integral, certo? Então, só tem esse jeito, eu não consigo resolver se tirar D da integral. Deixa eu sair da integral em uma situação. Se o quê? Se a componente normal for o quê? Constante. Aí eu posso tirar o D da integral, certo? Em algumas situações, a superfície é feita de segmentos de superfície. Em alguns segmentos, em algumas superfícies, subsuperfícies, digamos assim, D é constante. Em outros, D pode ser nulo. Daí isso não contribui, certo? Então, a sua superfície gaussiana vai ter pedaços. Para você poder usar a lei de Gauss para determinar D, ela tem que ter regiões em que D é constante e, em alguns casos, também regiões em que D é nulo. Essa parte não contribui, certo? Se você achar essa tal superfície, daí você pode, talvez, resolver o problema. Ou seja, determinar D. Tá? Mas observe o grau de dificuldade. Ou seja, você achar uma superfície que D seja constante, né, nos nossos sistemas de coordenadas, tá, são situações em que a superfície é uma das superfícies coordenadas. Por exemplo, em cartesiana, a superfície coordenada é x constante, y constante e z constante. Né? Então, em cartesianas, eu só posso resolver esse problema se D for um vetor que está numa dessas direções apenas, certo? X, Y ou Z.
Aí eu posso resolver, porque daí eu posso pegar a superfície gaussiana, que coincide com a superfície coordenada, e tirar o D da integral. Se for em cilíndricas, superfícies cilíndricas, esféricas, superfícies esféricas. Ou seja, a questão é a seguinte: para você saber se pode usar a lei de Gauss ou não, você tem que fazer uma análise. Primeiro, uma análise prévia usando o princípio da superposição, ou seja, com base no princípio da superposição, que é aquela expressão integral que a gente acabou de falar. Usando esse conceito, usando a expressão do campo, você sabe que uma carga pontiforme produz um efeito que cai com 1 sobre R2 e é radial. Então, isso é o princípio. Então, e superpondo os efeitos, você pode deduzir que componentes de D estão presentes. Então, mesmo sem resolver o problema, eu posso saber quais são esses componentes. Então, essa é a primeira pergunta que se faz para ver se dá para usar a lei de Gauss para resolver o problema. Tá? Analisa a distribuição de carga, tenta quebrar ela em cargas elementares de forma inteligente. E com essas cargas elementares, qual é a componente que sobrevive nesse processo de superposição? Tá? Então, isso é o azul da chuva. Por quê? Porque eu preciso saber a componente normal de D, né? Qual é? Tá? Qual é a superfície que eu vou usar? Tá? E segundo, de que coordenadas essa componente depende. Vou colocar assim, né? Que coordenadas cada componente de D, digamos assim. Então, essas são as perguntas para saber. Bom, se a resposta for fácil, dá para usar a lei de Gauss. Se for difícil, não dá. O que quer dizer uma resposta fácil? Se o campo só tiver uma componente e depender só de uma variável. Né? Se for diferente disso, a gente está falando assim, num sistema de coordenadas considerável. Né? Uma componente em esferas quer dizer, por exemplo, o vetor radial, né? Ou o vetor polar. Certo? Se você tiver... Por que isso? Né? Isso aqui vai me permitir saber qual é a superfície gaussiana, né? Que eu vou fixar dentro dessa superfície. Então, eu vou fixar a coordenada correspondente. Se eu tiver uma dependência com... Se o D eu descobrir que ele depende de mais de uma variável, então é difícil achar uma superfície gaussiana que D seja constante. É muito complicado. Tá? Então, é nessa situação que a gente analisa a simetria da distribuição. A gente tem que fazer uma análise da simetria. Então, determinar as dependências com coordenada é saber de que forma, qual é a simetria da distribuição. A gente descobre a simetria da distribuição fazendo operações de simetria. Então, a gente vai fazer o quê? Operações de simetria. O que são operações de simetria? Translação e rotação. Né? Você pega a sua distribuição, translada a sua distribuição, faz operações de rotação em torno de eixos para determinar se essa distribuição vai ficar alterada ou não. Tá? Por exemplo, suponha que eu tenha aí uma distribuição de carga composta de dois hemisférios, certo? Aqui está um. Metade de uma esfera. E aqui está a outra, bem juntinha, certo? Tem uma pequena separação entre dois hemisférios. Do lado de cima, a densidade é ρ0. Do lado de baixo, é menos ρ0. Isso difere do nosso caso anterior, em que você tem uma esfera completa, com carga uniformemente distribuída. Né? Aqui eu tenho agora, metade está ρ0, metade tem menos ρ0. Se eu colocar aqui, por exemplo, um eixo, né? E se eu falo que isso aqui é a distância R e esse ângulo é θ, e o azimuth é φ, como nós conhecemos,
nós podemos fazer algumas operações de simetria aqui para determinar o efeito elétrico dessa distribuição do espaço, qual vai ser. Eu posso, pelo menos, determinar de que coordenada vai depender o campo, mesmo sem resolver o problema, certo? Ok? Vou fazer essa operação aqui e determinar de que coordenadas o campo depende. Bom. Então, eu tenho distância R. Por que eu estou usando esférico? Porque essa distribuição tem uma forma esférica, certo? É mais conveniente utilizar esféricos. Então, observe. Se eu estou aqui no espaço, estou sentindo o efeito elétrico dessa distribuição de carga aqui. E se eu me afasto na direção radial, mantendo todo mundo constante, né, ou equivalentemente, se eu fico aqui parado e pego a distribuição e faço ela se afastar de mim, então o efeito elétrico vai mudar ou não? Essa é a pergunta. Vai mudar. Então eu já sei que meu efeito depende de R, certo? Dessa primeira variável. Ok? Com relação à variável φ, se eu estou aqui parado e pego essa distribuição e giro ela em torno dela, desse eixo de rotação aqui, o efeito elétrico muda ou não? Não muda. Então não depende de φ. Ou seja, o efeito elétrico é independente de φ. O efeito elétrico nessa posição, ou rodando um pouquinho de nada, é a mesma coisa. Se eu estou aqui agora, pego a distribuição, faço isso aqui em relação a um eixo, e faço rotação em θ, né? O efeito elétrico aqui muda ou não? Muda. Se eu giro a distribuição, aqui está mais ρ, embaixo está menos ρ. Se eu giro assim, porque a densidade não é igual. por exemplo, se eu virar a cabeça para baixo, é outro campo, certo? É diferente. Então depende de θ. Então, com operações de simetria, eu descubro a dependência, mesmo sem resolver o problema. Eu sei que o campo vai depender de R e θ, certo? Então, cada componente que existir, que eu não vou nem analisar os componentes, mas a componente radial depende de quem? De R e θ. A componente θ depende de R e θ. E a componente φ, que nesse exemplo não existe, né, mas se existisse, seria dependente de R e θ. Então, aqui não dá para usar a lei de Gauss. Não dá para achar uma superfície gaussiana em que D seja constante. A superfície, eu não sei direito, né? Eu não sei nem como é que é o campo direito. Como é que eu vou achar a superfície? Por isso que eu digo, se você tem uma superfície que depende de duas variáveis, e se eu não conheço o campo, que superfície é essa? Em que D é constante sobre ela? Então, a resposta aqui é difícil. Foram duas coordenadas, certo? Eu posso ainda, por análise de superposição, determinar isso aqui. Eu faço avanço mais um pouco. Eu posso, no máximo, falar, sem calcular nada, que D é da forma, e isso é verdade, D é radial de R θ, a R, mais a parte polar de θ, R θ, θ. Isso eu sei, certo? Posso fazer uma análise, não vamos fazer essa análise agora, mas isso no máximo posso falar. Mas achar uma superfície em que eu tenho a superfície R constante, não bate, né? Tem que ser R constante, porque tem que ser D radial, dθ vai ser zero, a projeção na direção normal, tem que ser a superfície R constante. Sobre R constante, o D é variável. Eu não posso tirar da integral, não posso calcular nada. Então não dá para usar a lei de Gauss nesse problema aqui. Infelizmente, não dá para usar. O problema é que não tem alta simetria. Tá? Mas outras distribuições têm. Né? Então, por exemplo, vamos considerar aí um fio infinitamente longo, com densidade de carga constante. Isso é como se fosse um cilindro de dimensão transversal zero, praticamente. É um fio. Né? Uma linha de transmissão que tem uma bitola de fio, né? Mas muito longe dela, então você tem dimensão zero. Então, para todos os efeitos, densidade é lambda. Né? Vamos botar o eixo Z aqui, ó. Outra coisa, nossos resultados vão ser válidos para qualquer forma de fio, certo? Em certas circunstâncias. Se eu tenho um fio qualquer de formato arbitrário e tem uma densidade que varia, lambda, né, ao longo do fio, certo?
Esse resultado aqui, que é essa idealização de um fio infinito, pode ser utilizado para determinar, para esse caso, que é o campo muito próximo do fio, certo? Muito próximo, o campo vai ter um comportamento parecido com esse que a gente vai determinar aqui. Porque muito próximo do fio, ele se torna muito extenso, né? Você imaginar a distância do fio, você está tão próximo que o fio é muito, muito longo. Imagina, né? Então, a gente sabe, bom, quando eu chegar muito próximo do fio, o campo vai ter essa variação com a coordenada dada por essa idealização aqui, por resultado da idealização. Tá? Então, esses resultados idealizados servem para essas coisas. Mesmo no caso irregular, eu não posso saber, no caso irregular, onde é o campo em qualquer lugar, mas muito próximo ele vai ser aproximadamente esse campo que nós temos aqui. Na linha de transmissão, a linha de transmissão não é reta, ela faz isso. Ó, né? Tem, por causa do peso, né? Ela faz isso. Não é uma linha reta, mas muito próximo da linha, certo? Como é muito, isso aqui demora muito a fazer essa curvatura, esse raio de curvatura aqui é muito grande, né? Então isso é praticamente válida a expressão que a gente coloca aqui, certo? Sabendo desse de carro, você sabe o campo elétrico da linha, né? Diga. Muito próximo da linha, o fio não se torna disperso, não? Se for um fio, você tem que levar em consideração isso aí, é verdade. Mas pega um fio bem fino, você sabe? Muito próximo do fio, você vai ter esse comportamento. Mas mesmo para o fio espesso, você vai ter mais ou menos comportamento. Certo? Mesmo sendo bitola grossa, você pode admitir, bom, quem a carga no comprimento vai dar mais ou menos essa dependência. Ok, então vamos voltar ao nosso exemplo, usar a lei de Gauss e ver aqui a questão da simetria. Deixa eu botar o fio para cima, porque dá... Aqui está um pedaço dele, né? O fio é infinitamente extenso, certo? Eixo Z. Densidade lambda, né? Deixa eu botar lambda aqui, para lembrar. Então, vamos... D, a gente não sabe, depende. Qual é o sistema de coordenada mais adequado para esse problema aqui? O fio é um cilindro, né? Cilíndrico é melhor, certo? Então nós temos a variável radial. R. O azimuth, né? Vou botar assim, φ. E a coordenada axial Z. São três parâmetros. Então vamos realizar operações de simetria envolvendo essas três variáveis, certo? Bom, então o D tem três componentes, né? Vamos colocar aqui. D teria componente radial, que depende, em princípio, de RφZ, mais azimutal, porque a gente não conhece, né? A gente não está usando superposição mais, está usando agora, vai usar mais ou menos, né? RφZ, Φ, mais DZ. AZ. Então, a gente tem que fazer operações de simetria para determinar a dependência, né? E depois a gente vai analisar a questão da componente que existe. Tá? Muito bem. Primeira variável é R, né? Se eu tiver aqui, pego o fio, afasto dessa posição, o efeito varia, né? Ou aumenta ou diminui se eu me aproximar ou me afastar. Ou se eu ficar parado e pegar a translação do fio, né? Na direção... da radial, né? Então, as componentes dependem, em princípio, de R, certo? Segunda variável, eu faço agora, pego o fio e rodo em torno dele mesmo. Né? Não há nenhuma alteração de distribuição. Então, as componentes não dependem de φ. Foi a segunda operação de simetria. Finalmente, se eu estou aqui parado e pego o fio e translado ao longo de Z, o fio é infinito. Então ele fica inalterado. Se ele fosse finito, aí tem alteração, mas ele não é. Para fio finito, eu teria uma dependência, né? Se eu deslocasse ele, o efeito elétrico mudaria. Como ele é infinito, se eu estiver aqui, não vou ver nenhuma diferença, né? Ele é muito grande. Então, também,
as componentes não dependem de Z. Então fica assim, análise, né, da questão, acho que é a segunda, né, questão 2i, de que coordenadas o campo depende. Na verdade, a primeira coisa que você faz é botar primeiro de que coordenadas o campo depende, depois ver as componentes, né, depois faz a superposição. Então essa seria a forma mais geral possível. Bom, então para analisar as componentes presentes, a gente quebra o fio, né? Como ele é infinito, eu divido em duas partes. Aqui, divide ele, corta um plano aqui, passa ele aqui no meio do plano, e vou determinar o campo num ponto desse plano, certo? Esse ponto aqui. O que eu faço? Eu pego uma cargazinha elementar aqui do fio, a uma certa altura, e equidistante, que vai cair em cima desse cruzamento aqui, mais ou menos, né? Eu pego uma segunda carga. E somo os campos, eu não vou calcular, só vou somar vetorialmente, saber o que é essa superposição dessas duas cargas. Porque se eu fizer isso, eu posso fazer 2 a 2 e combinar, e somar, eu gero toda a minha distribuição. Essa carga gera um campo radial, que depende dessa distância, e está nessa direção radial. Essa carga, por sua vez, gera um campo radial que depende dessa distância, que é a mesma dessa, que tem a mesma intensidade, e está nessa direção. Ora, se você somar vetorialmente esses dois vetores, vai dar o quê? Vetor radial, certo? Então, a soma do campo dessa carga mais essa dá um vetor na direção radial. Então, se eu somar todo mundo, vai sempre dar um vetor na direção radial. Então, com essa análise, ou seja, usando superposição, e o fato de campo depende do inverso quadrado da distância e ser radial, para cargas elementares, cargas piriformes, chega nesse resultado, ou seja, não existe componente azimutal, nem componente axial. Então, com isso, meu campo reduziu-se a D dr a r, tá? Certo? Então, eu tenho que achar uma superfície gaussiana em que a componente normal de D nessa superfície, só tem essa componente, né, seja constante. Ou partes dessa superfície gaussiana, pode ser que eu não tenha ela toda assim, mas onde não tiver ela toda assim, nas outras partes da superfície gaussiana, o D tem que ter projeção nula na direção normal. Tá? Então, se a gente olhar para cá, né, a gente quer o quê? Lembrando, né, dr só depende da componente radial, né? Então, isso aqui vai ser constante se eu fixar o argumento. R constante. Ou melhor, R igual a um raio R0. Certo? Isso é R0. Então, tem aqui meu fio. E faço uma superfície gaussiana fechada, né? Tem que ser fechada, certo? Vou botar ela aqui, tá? É finita, não precisa ser infinita, né? Superfície gaussiana fechada. E observe que na superfície lateral R é constante. Nas tampas R é variável, varia de 0 até o raio da superfície, digamos que é R0. Né? Essa na superfície gaussiana. Raio R0. Então o que acontece? Nessa superfície o D normal, né, é sempre constante, só depende de R0, né? Então, R igual a R0, né? D vale dr em R0 a R. Né?
digamos, coordenada Z2 e Z1 aqui, em Z igual a Z2, dr é variável, certo? R varia de 0 a R0. Mas a normal está para cima, né? Então a componente normal é quem? D escalar a Z igual a 0. Na de baixo, mesma coisa. Né? dn vai dar 0. Tanto em Z igual a Z1, quanto Z igual a Z2. Tá? Então, você calcular o fluxo para fora dessa região fechada, vai dar o fluxo nessa tampa, que dá 0, mais o fluxo nessa tampa, que dá 0, mais uma região em que D normal é constante. Daí você pode tirar os lei de Gauss. Como é que ficaria então, né? O fluxo na superfície lateral, aqui você tem essa areazinha aí, dz, r dφ, né? Que é isso aqui. R dφ. Certo? Então, ds, né? É r dr dφ, n igual a r. Desculpa, tá errado isso aí. R dr dφ. Não. R dr dφ. Isso aí é em outra situação, né? O ds na superfície cilíndrica vale R0 dφ dz. Eu raio R0. Né? Então, a integral na superfície fechada de d escalar ds vai ser a integral na tampa de cima que dá 0, mais tampa de baixo que dá 0, mais essa superfície lateral, que vai ser dr em R0, R0 dφ dz. Deixa eu só botar aqui 0 a 2π de Z1 a Z2, né, que é a nossa integral lá, dφ dz, e o outro lado é a integral de ρ dv dentro do volume limitado por sigma. Vai dar 0, 0, 0, 0 até a integral de linha de lambda dz, né, entre esses dois pontos aqui, certo? Você vai só a integral da zero todo mundo, mas aí sobra essa integral de linha da densidade linear. Você vai dar a integral de Z1 a Z2 lambda dz. Então aí, ó, quem é constante? Isso tudinho aqui. Então o que eu queria, né? Eu quero tirar o d da integral. Dois π, diferença dos eixos. Integral aqui de dz dá isso, vezes lambda. Cancela. Você tem o dr em r igual a r0. Essa é a expressão. R0 na realidade é R, né? É só fazer R0 igual a R, né? Eu botei uma distância qualquer R, seria o quê, né? D igual a lambda sobre 2πr a R. Então, determinando o campo do fim infinito, usando lei de Gauss. Né? Daí você tem o quê? Campo elétrico, como ele está no vácuo, né? Lambda sobre 2π ε0 R a R. Resultado. Né? Tá? Ok, vamos fazer mais. Segundo exemplo aí. Exemplo 2, né? Nós fizemos o cálculo do campo da esfera carregada, que deu aquela contaria, agora com a lei de Gauss fica mais fácil. Vamos analisar criteriosamente para a gente entender bem. Vou fazer 3 exemplos. Espero que dê para fazer os 3. Vamos ver. Nossa esfera de raio A
uniformemente carregada que a gente fez, né? Temos a esfera carregada uniformemente com densidade ρ0. Então, mais uma vez, vamos determinar as componentes presentes usando operações de simetria. Eixo Z, né? Bom, mais uma vez, né, se eu fizer rotação em θ, rotação em φ, a minha distribuição não vai estar alterada. Ela só vai alterada se eu estiver num ponto aqui, transladar a esfera na direção radial ou me aproximar, me afastar da esfera. Então, a distribuição não varia com essa operação de simetria, nem com essa. Então, as componentes não dependem nem de θ nem de φ. Então, a componente que existir depende só de Estamos usando esféricas, né? Porque a simetria, a região é esférica, né? E vamos fazer superposição, certo? Eu vou pegar esse meu disco, por exemplo, essa minha esfera, meu disco, minha esfera. Vou pegar aqui, por exemplo, eu quero calcular o campo nesse eixo aqui. Tanto faz do eixo que eu quiser, pode ser no eixo Z, pode ser nesse eixo aqui. Certo? Então, para que eu determine, né, que componentes vão estar presentes nesse eixo, ou no outro eixo, ou em qualquer eixo, bom, o que eu faço? Eu fatio a minha esfera em discos que são ortogonais a esse eixo, certo? Pego um disco aqui, fatio em discos assim, e assim por diante. Então eu tenho aqui vários discos, né, cujo centro está sobre essa reta, e esses discos, se eu somar o campo das cargas nos discos, eu tenho o campo total da esfera, certo? Eu pego cada disco e divido em anéis, certo? Então, olho para um disco desse, tá? O campo de um disco. É isso que ele está fazendo. Um campo de um disco desse, em cima do eixo dele, né? Esse disco produz um campo aqui ou aqui, nesse eixo, né? Que seria calculado nessa geometria nova aqui, certo? Quando eu pego esse disco, quebro ele em anéis, certo? E cada anel eu quebro em cargas elementares. 2 a 2. Né? Eu pego sempre duas simétricas. Tá? E calculo o campo dessas duas cargas aqui nesse ponto. Então, em resumo, né? Fatiei a esfera em disco, peguei um eixo, defini discos ortogonais desse eixo, fatiei toda a minha esfera, daí agora pego cada disco, divido em anéis, cada anel divido em cargas elementares. Essa carga faz um efeito elétrico assim, essa outra faz assim, e o resultado dá isso aqui. Então, cada disco vai dar um campo que é na direção do eixo ortogonal ao disco que passa pelo centro. Então, o campo total dessa esfera nesse eixo vai estar sempre na direção radial. Tá? Se for nesse eixo aqui, vai estar na direção do eixo Z. Se for no outro eixo, vai ser sempre na direção radial. Ou seja, quais são as componentes presentes dessa análise? Só uma, que é a radial. Isso aqui não existe, que a soma vetorial dá 0 na direção
deteta e a soma vetorial da zero na direção do fio. Então, uma vez sabendo D, eu vou achar a superfície em que D normal, que tem que ser isso aqui, é constante. E a superfície em que isso acontece é a superfície R constante. Qualquer. Tá? Então, se eu quiser calcular, bom, quem é o campo no interior, eu pego a superfície gaussiana no interior. Concêntrica, né? Com a minha esfera. Então, eu pego a superfície de raio R0 no interior. Calculo o fluxo elétrico para fora dessa superfície, vai ser a D radial ds, né? Você tem aí. Pegar o DDS, R igual a R0, primeiro caso, né? R0 menor do que A, vai ser D radial em R0, né? Elemento de área quem? R0 ao quadrado d ômega. E para subentender todo o ângulo sólido, toda a esfera tem um integral de 0 a 4π, que isso tudo é fixo, certo? Então você tem aí o primeiro membro da expressão. O segundo membro é o quê? A densidade é constante, né? Integral de volume nesse volume aqui limitado pela superfície gaussiana. O volume dessa esfera vezes ρ0, ou seja, ρ0, 4/3, isso aqui é R0, né? 4/3 de π, R0 ao cubo. Resultado, no interior, D radial vai ser ρ0, R0 sobre 3. Certo? Então, isso aqui vale na região R0 menor que A, ou igual. Eu posso tirar esse zero se eu quiser, né? No exterior, superfície gaussiana no exterior, concêntrica, então a mesma coisa, o fluxo elétrico dá o mesmo resultado da D radial vezes 4πr2, integral de volume em todo volume limitado pela esfera de raio externo, né, maior do que A agora. Então a integral de volume vai dar 0, 0, 0, 0, 0, daí quando chega na esfera vai dar a carga da esfera, ou 0 vezes 4π A3. Então, para R, R0, né? Maior ou igual a A, você tem dr 4π R0 ao quadrado é igual a carga da esfera, que é ρ0, 4/3 de π A ao cubo. Você tem o campo do exterior. Lembrando que se fosse campeonato tinha um epsilon lá embaixo. Então esse é o resultado da lei de Gauss, né? D de uma esfera vai ser quem, né? ρ0R sobre 3 R menor ou igual a A, e ρ0 a 3 sobre 3 R2 R maior ou igual a A. Essas funções são iguais em R igual a A, né? E o E faz o quê? Se eu quiser calcular o E, eu só insiro aqui embaixo, ó, epsilon 0, e aqui também. Certo? Observe que com a lei de Gauss é muito mais simples, né? Mas só que a lei de Gauss só resolve esse problema de autossimetria. No caso geral, ela não pode ser aplicada.
dois hemisférios, eu não posso usar esse formalismo. Certo? Vamos concluir agora com mais um exemplo, né? Interessante, ainda esférico. Deixa para vocês estudarem a superfície, um plano infinitamente extenso. Né? Calcular, deixa como exercício, para o plano infinitamente extenso, calcular o vetor D, ou o campo elétrico tanto por superposição como pela lei de Gauss. Tá? Dá para calcular dos dois jeitos. Superposição dá mais trabalho, mas dá para calcular. Tá? Então, exercício para vocês. Tá? Anotem aí e façam. Certo? E me perguntem qualquer coisa. Vamos fazer isso aqui porque isso aqui é interessante. Esse é esférico, mas é interessante. Isso aqui é uma superfície esférica. Suponha que eu tenho agora uma superfície esférica. Esse é o terceiro, né? Exemplo 3. Agora nós temos uma carga na superfície apenas, né? Carga superficial. Raio A. Vácuo, né? Vácuo. A pergunta: quem é o campo no interior da esfera e no exterior? Qual é a carga da esfera? Densidade uniforme, né? Então a densidade de carga aliás, quem é a densidade da esfera? A densidade é a carga da esfera, chamar de Q, sobre a área, porque a densidade é constante. Então, ρS, carga sobre a área da esfera, 4π2. Quem é o campo do interior da esfera? Quem é o campo do exterior da esfera? Se fizermos análise de simetria e de superposição, vamos mais uma vez descobrir que D, dentro ou fora, só tem componente radial. Ou seja, quando você pegar a sua esfera uniformemente distribuída como um todo e quebrasse essa esfera em superfícies esféricas. Certo? A superfície esférica você segmenta em anéis. Cada anel se segmenta em cargas. Daí você vai chegar na mesma conclusão. Né? Ou seja, o D é radial e por simetria, da mesma componente de simetria, a esfera a componente de D só depende de R. Não precisa quebrar em anéis porque a carga só está na superfície. Não pode quebrar em quê? Não precisa quebrar em anéis porque a carga não só está na superfície. Tá. Tem carga dentro da esfera. Não. Não, em anéis, não, discos e anéis, né? Aí não precisa quebrar em disco, né? Quebra em anéis, que são as bordas, que estão na superfície. Cada anel desse você quebra em cargas elementares. Aí chega no mesmo resultado, ou seja, conclui que o D é radial, né? Então você tem isso aqui, já sabe disso, e dr é uma função de R. Né? Então a pergunta é: quem é o campo no interior dessa esfera? Bom, quem é o fluxo elétrico dentro da esfera? Porque não tem carga no interior da superfície. Se a carga só está por fora, o campo dentro é zero. Certo, mas não é sempre verdade. Né? Vou dar um exemplo aqui, certo? Não dá para concluir diretamente que o campo é zero. É o que a gente sempre se engana, certo? A gente fala: bom, se a carga dentro é zero, o campo é zero. Né? É isso? Então vamos pegar outro caso aqui. Aqui eu tenho um caso mais ou menos parecido. Estou tentando fazer aqui, dividir uma superfície esférica em dois hemisférios, tá certo? No de cima eu boto carga uniformemente distribuída, do mesmo jeito. Tá? Mais ρS. No de baixo eu boto menos ρS. Aqui dentro não tem carga, é vácuo, aqui fora é vácuo. Então eu botei uma calota com carga positiva né? Essa bolha de sabão carregada, né? A parte de cima,
a parte de baixo negativa, certo? Dentro não tem carga também. Quem é o campo dentro? Tem campo dentro? Ou não? Tem, né? Porque o campo vem da carga positiva, vem por dentro aqui, ó. Tchum, termina aqui no negativo, certo? Uma aqui vem, a linha de campo faz isso, e aqui faz isso, certo? Quem é o fluxo elétrico dentro? Para fora. Olha, o fluxo através desse disco aqui do meio existe, certo? Mas se eu pegar a superfície fechada qualquer, o fluxo dá zero. Porque é a carga envolvida, não tem carga envolvida, né? Numa superfície gaussiana aqui dentro, se eu fechar, não tem carga envolvida. Então, ó, fluxo zero para qualquer superfície fechada dentro, campo não nulo. É diferente de zero. Vou botar D, né? D diferente de zero no interior, mas o fluxo elétrico para a superfície fechada é zero. Né? Aqui tem campo. E aqui, né? Bom, aqui eu posso raciocinar assim, por exemplo, né? Aqui a carga está toda positiva, né? Se eu viesse por dentro por dentro da esfera, né? Uma carga positiva aqui, se a linha de campo saísse daqui de dentro, ia terminar onde? Numa negativa, mas não existe essa negativa, é positiva, certo? Então não pode ter linha de campo entrando para cá, porque aqui só tem carga positiva. Para onde quer que ela vá, ela tem que terminar em algum lugar, certo? Ou passar para fora, né? Mas não vai fazer isso, né? Não vai se curvar e fazer esse tipo de coisa, né? Então não vai ter campo, intuitivamente ele vai descobrir por causa disso, porque não tem uma carga negativa terminando em algum lugar, certo? Então esse exemplo aqui, o fluxo aí é zero, o campo vai ser zero. Agora, para provar que o campo é zero, a gente vai usar a lei de Gauss. A gente só pode provar que o campo é zero sabendo dessa informação aqui, certo? Por causa disso, que o campo é radial. Aqui o campo não é radial só, ele tem dois componentes, a radial e a componente polar. Aqui não, ele é só radial, aí é outra história. Deixa eu pegar uma gaussiana. Dentro, bota aqui, certo? Se eu calcular o fluxo desse vetor aqui, né, nessa superfície, vai dar o quê? Vai dar D radial, a gente já sabe, né? Vai dar D radial, que existia aqui, vezes a área dessa esfera de raio R, que é 4πr2. Então o fluxo daria isso. E o segundo membro é a carga envolvida, que dá zero. Daí você prova que D é igual a zero. Pelo fato de se existir componente, só tem essa, certo? Ok? Então a gente provou usando realmente... A gente sabe intuitivamente isso que eu falei, que a linha não termina, mas para provar mesmo tem que usar a lei de Gauss. Tá? Então uma esfera carregada, uniformemente, não vai ter campo dentro. Do lado de fora, você pega a superfície gaussiana exterior, o fluxo vai dar isso aqui, e a integral de volume, né, no volume limitado pela superfície gaussiana, vai dar zero em todo lugar, menos na superfície aqui, vai dar a carga da superfície, ρS vezes a área. Então, do lado de fora, é maior do que A, D radial vai ser quem? Carga envolvida sobre 4πr2, que foi o fluxo, né? 4πr2dr, ou seja, dr vai ser ρS A2 sobre R2. Então a carga cai, o efeito cai com o inverso do quadrado da distância no exterior, né? Se você fizer um gráfico do vetor D como um todo, pega aqui, né? R igual a A. Pega aí, R igual a A, certo? Cadê o dash? Tudo bem, pega aí, R igual a A.
O que acontece? O vetor D vai ser, se eu fizer aqui um gráfico D radial versus R, né? Então, olhem isso como sendo capelete também, né? Isso é botar o epsilon zero embaixo. Vai ser o quê? 0. Agora é bom que fosse grossa, né? Eu precisaria que fosse grossa dessa vez. Depois 0. Dá um salto aqui, certo? E assume o valor máximo, daí cai com o inverso quadrado da distância. Certo? OS A2 sobre R2. Essa função é a função 1 sobre R2. Aliás, desculpa, isso aqui está errado. Em R igual a A vai dar OS, né? Em R igual a A vai dar o valor máximo, só olhar para a expressão aqui, né? R igual a A vai dar a densidade superficial de carga. Então, ρS, ou seja, D radial, é numericamente igual à densidade superficial de carga, em cima da superfície. Então, logo na superfície, isso vai ser um resultado geral. Na superfície, por densidade superficial de carga ρS, em cima dela, o D ortogonal à superfície é esse valor de densidade superficial de carga. Certo? E aqui cai com 1 sobre R2. Né? Certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, ficamos por aqui. Ok.